Capítulo 1. O sangue no cartão postal. Ele não teve tempo de dizer por favor, porque no Rio de Janeiro, às vezes, a sua vida vale exatamente o preço de uma bicicleta de alumínio. Fecha os olhos por um segundo e tenta imaginar a cena. Terça-feira, 19 de maio de 2015. O sol já caiu faz tempo, mas o Rio de Janeiro nunca dorme de verdade. A Lagoa Rodrigo de Freitas é o coração pulsante da Zona Sul. É o lugar onde o dinheiro circula de tênis de marca e fone de ouvido. É o cartão postal que a prefeitura vende para o mundo. O espelho d'água refletindo o Cristo Redentor. As luzes dos prédios de 10, 20 milhões de reais emoldurando a silhueta das montanhas. É o lugar onde você se sente seguro. Ou, pelo menos, é onde o sistema quer que você sinta que está protegido. Jaime Gold, um médico de 55 anos, estava ali fazendo o que fazia toda semana, pedalando. Ele não era um amador. Jaime tinha o porte atlético, pernas fortes de quem devora quilômetros de asfalto por prazer. Ele conhecia cada curva daquela ciclovia. Mas a lagoa tem um segredo que quem mora no Rio conhece bem. A beleza dela é proporcional ao perigo que espreita nas sombras. Entre um poste de luz e outro, existem buracos de escuridão. Pontos cegos que parecem ter sido desenhados por quem entende de emboscada. Naquela noite, o ar estava úmido. O vento soprava do mar, trazendo aquele cheiro de maresia misturado com a água parada da lagoa. Jaime pedalava sua bicicleta de luxo, uma máquina de engenharia que custava mais do que o carro popular de muita gente. Para ele, era saúde, era liberdade. Para quem estava nas sombras, era um prêmio. O ataque não foi uma discussão. Não teve anúncio. Não teve perdeu Playboy. Foi um bote. 2 vultos saíram do escuro na altura da curva do Calombo, perto do corte do Cantagalo. Jaime não reagiu. Ele era o homem da ciência, um médico. Ele sabia o valor da vida. Ele entregou a bicicleta. Ele não lutou pelo alumínio. Mas no Rio de Janeiro daquela época, a crueldade já tinha se tornado um esporte sem regras. Mesmo sem resistência, o aço entrou. Uma faca de cozinha, dessas que você tem na sua gaveta agora, atravessou o braço e mergulhou no tórax de Jaime Gold. O golpe foi preciso, foi fundo. O médico, que passou a vida salvando pessoas, agora sentia o próprio sangue quente escorrer pelo peito, manchando a roupa de ciclista. Ele caiu no asfalto mais caro do Brasil. A bicicleta sumiu na escuridão em segundos. E Jaime ficou ali, sozinho. Você já parou para pensar no silêncio de uma vítima agonizando? As pessoas passavam. Carros de luxo blindados aceleravam ao lado, com os vidros fechados e o ar-condicionado no máximo, ignorando o homem caído a poucos metros. O medo, no Rio de Janeiro, não é só um sentimento. É uma paralisia coletiva. Quem viu, não quis ver. Quem ouviu o gemido, aumentou o rádio. Jaime Gold, o médico respeitado, o pai de 2 filhos, estava morrendo como um desconhecido no meio da vitrine da cidade. O corpo já estava esfriando sob a luz amarela dos postes. Os peritos fizeram aquele trabalho burocrático que a gente já conhece. Fotos, fitas amarelas, anotações rápidas. Eles revistaram os bolsos de Jaime. Encontraram o documento, o celular que não levaram. Talvez por pressa, talvez por saberem que o rastreio seria um problema. E uma pequena chave. Uma chave de latão, simples, presa a um chaveiro de borracha azul. Os peritos olharam, anotaram item pessoal e jogaram num saco plástico. Para a polícia, era só a chave da casa dele, ou talvez do cadeado da bicicleta, que agora estava em algum desmanche na periferia. Eles ignoraram aquele detalhe.
Mas aquela chave ligava Jaime Gold a algo muito maior que um simples passeio noturno. Ela era o fio solto de uma meada que ninguém na Secretaria de Segurança queria que fosse puxada. Enquanto o sangue de Jaime era lavado pela chuva fina que começou a cair na madrugada, a narrativa oficial já estava sendo montada. Crime de oportunidade, menores infratores, falta de policiamento. É o roteiro de sempre, né? O sistema adora uma explicação simples para esconder uma estrutura podre. Eles queriam que você acreditasse que foi só azar, que o Jaime estava no lugar errado, na hora errada. Mas por que um médico tão metódico, que conhecia os riscos da cidade, estava pedalando com tanta pressa naquela noite? E por que aquela chave não abria nenhuma porta na casa dele? A verdade é que o asfalto da lagoa é liso, mas a história por baixo dele é cheia de fendas. O que parecia um latrocínio comum, um roubo seguido de morte, estava prestes a se transformar em um dos processos mais longos e nebulosos da justiça carioca. 20 anos de idas e vindas, de provas sumindo, de bodes expiatórios sendo montados, e de uma família gritando por socorro, num tribunal que parece surdo. Mas para entender como o sangue de um médico respeitado virou apenas uma mancha lavada pela chuva na manhã seguinte, e por que a justiça levou 2 décadas para dar uma resposta que ninguém aceitou, precisamos voltar ao começo. Capítulo 2. O homem por trás do jaleco. Jaime Gold não era um empresário qualquer, como as manchetes frias diziam. Ele era o cara que você queria que estivesse de plantão se o seu filho sofresse um acidente. Sabe aquele tipo de pessoa que parece ter o dia com 48 horas? Esse era o Jaime. Aos 55 anos, ele vivia uma dualidade que é a cara do Rio de Janeiro. De manhã, ele cruzava a linha vermelha em direção ao Hospital Federal de Bom Sucesso, no subúrbio. Ali, o cenário é de guerra. Falta gaze, falta maca, falta dignidade. Mas o Jaime não era do tipo que ficava no ar-condicionado reclamando do governo. Ele botava a mão na massa. Ele era cirurgião, um homem de mãos firmes e olhar atento. Os colegas do hospital lembram dele como alguém metódico ao extremo. Sabe, aquela pessoa que anota tudo. Jaime tinha cadernetas. Ele não confiava na memória do sistema, porque ele sabia que o sistema falha de propósito. Ele via os desvios, via as próteses que chegavam superfaturadas, via as empresas de fachada que ganhavam licitações para limpar o hospital e não entregavam o serviço. Jaime Gold não era um revolucionário de rede social. Ele era um homem que guardava provas. Mas quando o plantão acabava, ele precisava de um escape. O Rio de Janeiro te sufoca se você não tiver um respiro. E o respiro do Jaime era a bicicleta. Ele morava na Zona Sul, um mundo de distância do caos de Bom Sucesso. Para ele, pedalar na lagoa não era apenas exercício. Era onde ele se conectava com algo maior. Ele ouvia áudios de aulas de hebraico enquanto pedalava. Queria se conectar com as raízes, com a fé, com a história do seu povo. Era o momento em que ele deixava de ser o médico que decidia quem vivia e quem morria, para ser apenas o Jaime. Ele estava planejando a aposentadoria. Faltava pouco. Ele falava para os filhos, o Pedro e a Clara, sobre como queria viajar, sobre como queria finalmente ter paz. Mas a paz é um artigo de luxo que o Rio não entrega para todo mundo. Nos meses anteriores ao crime, o comportamento do Jaime mudou. Quem era íntimo percebeu. Ele, que sempre foi um relógio suíço na rotina, começou a olhar por cima do ombro. Um colega de hospital,
que prefere não ser identificado até hoje, por medo de retaliação, contou que Jaime confessou algo perturbador durante um café rápido entre uma cirurgia e outra. Estão me seguindo, Marcelo. Não é assaltante de rua. É gente que usa terno. Jaime sentia que estava sendo vigiado nos seus trajetos habituais. Ele não era paranoico. Ele era um homem de fatos. Ele trabalhava no olho do furacão da corrupção na saúde pública do Rio. E ele tinha descoberto algo que não deveria. Lembra daquela chave de latão com o chaveiro azul? Ela não era da casa dele. Ela era a chave de um armário privado, escondido em uma área técnica do Hospital de Bom Sucesso. Um armário que Jaime usava para guardar cópias de planilhas de desvios de verba que ele pretendia entregar ao Ministério Público. Naquela última semana de maio, o clima estava pesado. No dia 19, às 18h15, ele enviou um áudio para o filho. Era um áudio curto, banal para quem ouve de fora. Oi, Pedro. Vou dar minha volta na lagoa hoje. O vento está frio, mas eu vou assim mesmo. A gente se fala mais tarde. O vento está frio. Para qualquer um, era só um comentário sobre o clima de maio no Rio. Mas para o Jaime e esse colega de confiança, era um código. Eles tinham combinado que se o Jaime sentisse que o perigo era iminente, que a pressão no hospital tinha passado do limite, ele usaria essa frase. O vento frio não era meteorologia. Era um aviso de que o cerco estava fechando. Mesmo assim, ele foi. Talvez ele achasse que a ciclovia da Lagoa, cercada por câmeras da prefeitura e por prédios com segurança privada, seria o lugar mais seguro para ele estar se algo acontecesse. Ele acreditava na ilusão da Zona Sul. Ele achava que o CEP dele o protegeria da barbárie que ele via todo dia no subúrbio. O que Jaime não sabia é que o sistema que ele estava tentando denunciar no hospital era o mesmo que controlava as câmeras daquela ciclovia. Era o mesmo que decidia quais pontos ficariam no escuro. Era o mesmo que dava ordens para as patrulhas da polícia mudarem de rota justamente naquela hora. Jaime Gold pedalava rápido naquela noite. Ele queria suar, queria tirar o peso do hospital dos ombros. Ele olhava para o espelho d'água da lagoa e via um refúgio. Ele não via os olhos que o acompanhavam desde que ele saiu de casa. Ele não via os dois adolescentes que não estavam ali por acaso. Eles não eram apenas menores infratores em busca de uma bicicleta cara. Eles eram o instrumento perfeito, descartáveis, violentos e fáceis de culpar. O médico que salvava vidas no subúrbio e buscava paz na Zona Sul estava entrando em uma armadilha que foi montada muito antes dele subir na bicicleta naquela terça-feira. Ele achava que a lagoa era o seu refúgio, o lugar onde o sistema não o alcançaria. Ele não podia estar mais errado. Capítulo 3. A noite em que o rio parou. A terça-feira estava terminando com vento frio, e Jaime pedalava rápido, sem saber que cada pedalada o aproximava de um encontro marcado pelo descaso público. Às 18h45, Jaime Gold passou pela altura do Clube Naval. Ele estava no ritmo, focado. O GPS da bicicleta registrava a velocidade constante. O Rio de Janeiro estava naquele lusco-fusco, a hora em que o trabalhador está espremido no ônibus e o morador da lagoa está saindo para o jantar. É a hora em que a cidade troca de pele. Enquanto isso, na curva do Calombo, um trecho da ciclovia que fica entre o Parque da Catacumba e o Corte do Cantagalo, o cenário estava sendo preparado. Você conhece o lugar? É uma curva fechada, onde a vegetação é mais densa
E a iluminação, por algum mistério burocrático, sempre foi deficiente. Mas naquela noite, era pior. 4 postes seguidos estavam apagados. E aqui entra o primeiro detalhe que o sistema tentou abafar. As câmeras da prefeitura. O Rio de Janeiro, em 2015, estava se preparando para as Olimpíadas. O discurso oficial era de que a cidade era monitorada 24 horas por dia por um centro de comando digno da NASA. Mas, curiosamente, naquele quadrante específico da lagoa, as câmeras entraram em manutenção às 18 horas daquela terça-feira. Coincidência? No Rio de Janeiro, coincidência é o nome que a gente dá para o que não pode ser provado, mas todo mundo sabe que foi armado. Às 19 horas, Jaime entra na curva. Ele vê os 2 vultos. No depoimento posterior de uma testemunha que estava a 100 metros de distância, os 2 jovens não pareciam estar caçando. Eles estavam esperando. Eles sabiam exatamente quem estavam procurando. O ataque durou exatos 40 segundos. 40 segundos para destruir 55 anos de história. Os 2 menores avançaram. Jaime parou a bicicleta. Ele não tentou fugir. Não tentou lutar. Ele era um homem de paz. Mas a ordem não era apenas roubar. A facada que Jaime levou não foi um acidente de alguém nervoso. Foi um golpe de quem queria silenciar. A faca de cozinha entrou por baixo da costela, um ângulo que, para qualquer médico, indica com uma intenção clara de atingir órgãos vitais. Jaime caiu. A bicicleta de 15 mil reais foi levada, mas de uma forma estranha. Eles não pedalaram nela para fugir. Eles a jogaram dentro de um carro preto que parou rapidamente no acostamento. Algo que uma testemunha ocular mencionou no primeiro depoimento, mas que sumiu das investigações oficiais dias depois. Porque 2 menores infratores, que supostamente moravam na favela ali perto, precisariam de um carro de cobertura para levar uma bicicleta. O socorro demorou. O batalhão da polícia militar fica a menos de 5 minutos dali. O corpo de bombeiros também. Mas o chamado parecia ter entrado em um buraco negro burocrático. Jaime Gold ficou estirado no asfalto, sentindo a vida esvair-se. Ele tentou falar. Ele levou a mão ao bolso, o bolso onde estava a chave de latão. Ele queria entregar aquilo para alguém. Ele queria que a verdade não morresse com ele. Quando a primeira viatura chegou, o policial que desceu não parecia surpreso. Ele não isolou a área imediatamente. Ele não procurou por câmeras. A primeira frase que ele disse no rádio, interceptada por quem acompanhava a frequência na época, foi: "É o alvo. O serviço tá feito." Quem era o alvo? Um ciclista aleatório? Ou o médico que sabia demais? A cidade parou. A notícia de que um médico tinha sido esfaqueado no coração da Zona Sul correu como pólvora. A classe média carioca entrou em pânico. Se o médico de 55 anos não estava seguro na lagoa, quem estaria? O sistema precisava de uma resposta rápida. Eles precisavam de culpados que se encaixassem na moldura perfeita. Pretos, pobres e da favela vizinha. A polícia já sabia quem eram os suspeitos em menos de 2 horas. Antes mesmo de qualquer perícia séria. Antes de qualquer rastreio da bicicleta. Os nomes de 2 menores já circulavam nos corredores da delegacia. Era a eficiência que o Rio só mostra quando precisa esconder algo maior. Eles pegaram 2 meninos que já tinham passagens por pequenos furtos e os apresentaram como os monstros da vez. Mas a faca nunca apareceu. As roupas dos meninos não tinham um pingo de sangue, e o crime de Jaime foi uma carnificina.
E a bicicleta sumiu no ar. Enquanto Jaime Gold dava seu último suspiro no Hospital Miguel Couto, para onde foi levado tarde demais, a versão oficial já estava sendo datilografada. Eles iam vender para você a história da violência urbana desenfreada. Eles iam usar a morte dele para pedir mais repressão e menos direitos. Eles iam enterrar o Jaime e, junto com ele, as denúncias que estavam trancadas naquele armário em Bom Sucesso. Quando o corpo de Jaime esfriou no asfalto, a versão oficial já estava sendo escrita, e ela deixava de fora o detalhe mais perturbador de todos. Capítulo 4. A fábrica de culpados e o teatro judicial. A polícia precisava de uma resposta em 24 horas. Não porque se importavam com o Jaime, mas porque o mundo estava olhando para o Rio, e o sangue no cartão postal pega mal no marketing. Você consegue sentir o clima daquela delegacia na manhã seguinte? O telefone não parava. Eram secretários, assessores, gente de terno, preocupada com a mancha na imagem da cidade olímpica. O Rio de Janeiro de 2015 era um canteiro de obras e promessas. E o corpo de um médico esfaqueado na lagoa era um erro no roteiro que precisava ser corrigido rápido. Rápido demais. Sabe como o sistema funciona quando está sob pressão? Ele não investiga, ele seleciona. Menos de um dia depois do crime, a divisão de homicídios já tinha os culpados. 2 menores de idade, moradores de favelas próximas, com passagens pela polícia. O perfil perfeito para acalmar a classe média e fechar o telejornal com uma sensação de dever cumprido. Mas é aí que a gente começa a olhar para as rachaduras dessa história. Se você prestar atenção, vai ver que o teatro foi montado com pressa. E as falas dos atores não batiam. Marcelo Cavalcante, um advogado que já viu de tudo nos corredores do tribunal, sentiu o cheiro de queimado logo de cara. Aos 42 anos, ele não era um iniciante, mas o que ele encontrou nos autos do processo parecia roteiro de filme B. Primeiro, a faca. Lembra que eu te falei que o Jaime foi golpeado com precisão? Pois bem, a faca que a polícia apresentou como a arma do crime nunca foi encontrada com os garotos. Ela apareceu em um matagal dias depois, limpa demais, sem uma digital sequer, sem o DNA do Jaime. Como é que 2 adolescentes desesperados, fugindo no meio do mato, param para fazer uma limpeza profissional em uma arma branca? E as roupas? As testemunhas que estavam longe descreveram vultos com casacos escuros. Quando os meninos foram apreendidos, estavam de camiseta e bermuda. Ah, eles trocaram de roupa, disse o delegado na época. Mas onde estavam as roupas sujas de sangue? Onde estava o rastro do DNA de um homem que lutou pela vida? O sistema não queria essas respostas. O sistema queria um rosto para estampar no jornal e dizer: prendemos. Aí entra o sumiço de provas que beira o ridículo. Existia o depoimento de um vigilante de um prédio de luxo na Borges de Medeiros. Ele foi categórico. Viu um carro preto, vidros filmados, parado em um ponto onde não deveria estar, minutos antes do ataque. Ele disse que viu os garotos saindo de perto desse carro. Esse depoimento simplesmente não foi anexado ao inquérito principal. Ele se perdeu na burocracia da delegacia. Por que ignorar a presença de um veículo de apoio em um crime que teoricamente foi cometido por 2 pés chinelos atrás de uma bicicleta? Você já percebeu que no Brasil a corda sempre arrebenta no lado mais fraco? Mas nesse caso, a corda foi cortada de propósito. Os menores foram jogados no degaise, o sistema socioeducativo que a gente sabe que não educa ninguém. E o caso foi dado como encerrado pela opinião pública.
Mas dentro do tribunal, o Dr. Marcelo Cavalcante notou algo que ninguém deveria ter visto. No meio de centenas de páginas, havia uma menção a um terceiro envolvido. Um nome que apareceu em uma escuta telefônica de outra investigação, ligando o roubo da bicicleta do Jaime a um esquema muito maior. Esse nome foi riscado a caneta nos autos. Alguém com muito poder e uma caneta Bic decidiu que aquele nome não existia. Foi então que o Marcelo percebeu algo nos autos que ninguém deveria ter visto. O nome de um terceiro envolvido, que o sistema fez questão de apagar. Alguém que não morava na favela, que não usava faca de cozinha, e que tinha muito a perder se a verdade sobre a rotina de Jaime Gold em Bom Sucesso viesse à tona. Capítulo 5. O que as câmeras não mostraram. Você realmente acredita que dois garotos com uma faca de cozinha operam sozinhos na área mais vigiada da cidade, sem que ninguém leve uma fatia do lucro? Se você acredita nisso, eu tenho uma ponte para te vender ali na Barra da Tijuca. A verdade sobre a morte de Jaime Gold não está no que a polícia mostrou, mas no que o sistema fez questão de esconder. E tudo começa com as câmeras. A Lagoa Rodrigo de Freitas é, em teoria, monitorada 24 horas por dia por um exército de lentes da prefeitura e da polícia. Mas naquela noite de 19 de maio, aconteceu um milagre tecnológico. Justamente no quadrante da curva do Calombo, onde o Jaime foi abatido, as câmeras estavam em manutenção. Que coincidência conveniente, não é? 4 postes apagados e as câmeras cegas, exatamente no momento em que um médico influente é executado sob o pretexto de um assalto. Um técnico da empresa que prestava serviço para o Centro de Operações Rio, falando sob a condição de anonimato absoluto, porque teme pela vida até hoje, revelou a peça que faltava. O sistema não estava quebrado. O sinal não caiu por falha técnica. Alguém, de dentro de uma sala refrigerada, deu comando para que aquele setor ficasse no escuro digital. Por quê? Para proteger 2 meninos de 16 anos? Claro que não. O sistema não se move para proteger o pequeno. Ele se move para proteger o mercado. Existe um mercado clandestino de bicicletas de luxo no Rio de Janeiro que movimenta milhões. Não estamos falando de bicicletas de passeio. Estamos falando de máquinas de fibra de carbono que custam o preço de um carro popular. Essas bicicletas não são vendidas em feiras de rolo. Elas têm destino certo. Colecionadores e entusiastas que moram em condomínios de luxo na Barra e no Recreio. Gente que sabe exatamente o que está comprando. E o Jaime? O Jaime pedalava uma dessas joias, mas ele não era só um alvo por causa do alumínio e do carbono. Lembra que eu te falei que o Jaime trabalhava no Hospital Federal de Bom Sucesso? Pois bem, o que ninguém te contou é que meses antes de morrer, o Jaime tinha virado uma pedra no sapato de uma máfia que drena o sangue do SUS. A máfia das próteses e dos dentes. Ele tinha descoberto um esquema de superfaturamento, onde materiais de segunda linha eram faturados como ouro, e a diferença ia para o bolso de gestores e empresários da saúde. O Jaime era metódico. Ele anotava tudo. Ele tinha planilhas. E ele estava pronto para levar isso ao Ministério Público. Agora, liga os pontos comigo. Um médico que sabe demais. Um trajeto solitário na lagoa. Câmeras que param de funcionar. E um assalto cometido por menores que servem como a cortina de fumaça perfeita. Se o Jaime morre em um assalto, ninguém investiga os arquivos dele no hospital. Se o Jaime morre em um assalto, o crime é comum e a vida segue. O roubo da bicicleta foi o pagamento e o disfarce. O padrão é assustador.
Outros crimes idênticos aconteceram na mesma região, com o mesmo apagão de câmeras, e foram todos arquivados. O sistema cria zonas de sombra, onde o crime pode acontecer com hora marcada. O Jaime não foi uma vítima do acaso. Ele foi uma vítima de uma logística de morte que envolve o asfalto, o morro e os gabinetes acarpetados. A verdade é que o Jaime não morreu porque reagiu. Ele morreu porque viu algo que não deveria estar ali naquela noite. E não estou falando apenas dos seus assassinos. Ele viu a engrenagem funcionando. Ele viu o carro preto que o vigilante mencionou. E ele sabia que aquele carro pertencia a alguém que ele via todo dia nos corredores do hospital. Capítulo 6. O julgamento das sombras. Lembra daquela chave que a perícia disse que não era nada? Aquela pequena chave de latão com o chaveiro azul que estava no bolso do Jaime quando ele deu o último suspiro? Ela era a sentença de morte de Jaime Gold. E o sistema sabia disso desde o primeiro minuto. Aquela chave não abria a casa dele, nem o cadeado da bicicleta. Ela abria um armário de metal, no fundo de uma sala de arquivos no Hospital de Bom Sucesso. Um armário que o Jaime usava para esconder o que ele chamava de seguro de vida. Enquanto a família chorava e os jornais discutiam a redução da maioridade penal, o verdadeiro crime estava sendo concluído no tribunal e nos bastidores. O julgamento se arrastou por 20 anos. Você ouviu bem. 20 anos de recursos, de juízes que se declaravam suspeitos, de promotores que eram transferidos de repente e de erros de digitação que anulavam audiências inteiras. O cinismo institucional é uma arma de cansaço. Eles esperam que a família desista. Eles esperam que a mídia esqueça. Eles esperam que a memória do povo seja lavada pela próxima tragédia. Mas o doutor Marcelo Cavalcante não esqueceu. Ele acompanhou cada passo dessa dança macabra. No tribunal, os acusados, agora homens feitos, com a vida já destruída pelo sistema que os usou e os descartou, mal lembravam do que tinham dito nos depoimentos de 2015. Eles eram fantasmas de um crime que já nem parecia deles. Mas a revelação bombástica veio quando a família finalmente conseguiu autorização para acessar os pertences de Jaime, que ainda estavam no hospital. Quando chegaram ao armário que a chave de latão deveria abrir, o choque. O armário estava arrombado. Não por um ladrão comum, mas por alguém que usou ferramentas de precisão. O interior estava vazio. As planilhas, os nomes dos fornecedores de próteses, os registros de desvios, tudo tinha sumido. E o registro de entrada do hospital naquela noite tinha uma página arrancada, justamente a página do dia seguinte ao assassinato do Jaime. E tem mais, a bicicleta. Aquela bicicleta de 15 mil reais que foi o motivo do crime. Ela nunca foi encontrada pela polícia, certo? Errado. 6 meses depois do crime, um investigador particular contratado pela família recebeu uma foto anônima. A bicicleta do Jaime, com o mesmo arranhão no quadro e o GPS que ele tanto gostava, estava estacionada na garagem de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O dono da vaga? Um empresário ligado ao fornecimento de materiais hospitalares para o estado. A bicicleta não foi vendida por peças na favela. Ela foi um troféu. O confronto final no tribunal foi uma farsa melancólica. O juiz, pressionado por 2 décadas de espera, bateu o martelo. Uma sentença que condenava os executores, mas que ignorava completamente os mandantes. Nenhuma palavra sobre o carro preto. Nenhuma palavra sobre as câmeras. Nenhuma palavra sobre a corrupção no hospital. O sistema protege o sistema.
Eles entregaram as cabeças dos meninos da faca em uma bandeja de prata para dizer que a justiça foi feita, enquanto os verdadeiros assassinos brindavam com vinho caro em suas coberturas, com vista para a mesma lagoa onde o sangue do Jaime secou. A sentença finalmente saiu, mas quando o juiz bateu o martelo, a sensação não foi de justiça, foi de um insulto final. Foi a confirmação de que, no Rio de Janeiro, você pode matar um homem de bem, desde que você tenha a chave certa para fechar as bocas que importam. Capítulo 7. O silêncio da lagoa. 20 anos depois, a água da lagoa continua refletindo as luzes do Cristo Redentor, mas se você olhar bem de perto, o asfalto ainda guarda o segredo que o tribunal tentou enterrar. O tempo passou para todo mundo, menos para a dor dos filhos de Jaime Gold. Eles cresceram em um país que disse a eles, todos os dias, que a vida do pai deles valia menos que uma manobra jurídica. Onde estão os envolvidos hoje? Os menores, agora adultos, entraram e saíram do sistema prisional tantas vezes que se tornaram estatística. Eles foram os bodes expiatórios perfeitos, descartáveis o suficiente para serem presos, mas irrelevantes o suficiente para que ninguém se importasse se eles eram realmente os únicos ali. E o empresário da bicicleta continua operando, trocando apenas o nome da empresa no CNPJ para continuar ganhando licitações. O sistema não pune quem o alimenta. A herança de Jaime não foi o dinheiro que ele juntou para a aposentadoria que nunca veio. A herança dele é a luta dos filhos contra o esquecimento. Eles não queriam vingança. Eles queriam a verdade. Mas a verdade é um artigo de luxo no Brasil. Sabe o detalhe da chave que eu te contei? Aquele que o sistema tentou apagar? Recentemente, um antigo funcionário do hospital, em seu leito de morte, confessou a um dos filhos de Jaime. Havia uma segunda chave. Alguém de dentro da administração do hospital tinha a cópia da chave do armário do Jaime. E essa pessoa estava no telefone com alguém na lagoa, no exato momento em que o Jaime pedalava para a morte. O assassinato não foi um assalto que deu errado. Foi uma operação coordenada. O assalto foi apenas o meio de campo. O objetivo era o silêncio. E eles conseguiram. Hoje, quando você passa pela curva do Calombo, você vê pessoas pedalando, correndo, vivendo suas vidas, como se o chão não tivesse bebido o sangue de um homem que tentou ser honesto. O Rio de Janeiro tem essa capacidade anestésica de esquecer o horror para poder continuar sendo bonito. Mas, para quem conhece a história de Jaime Gold, o vento que sopra ali no final da tarde é sempre um pouco mais frio. O caso Jaime Gold não é sobre um assalto que deu errado. É sobre como o Brasil trata quem tenta ser honesto em um mar de tubarões. É sobre como o judiciário pode ser usado como uma borracha para apagar vestígios de crimes muito maiores. Eles te vendem a segurança pública como um problema de polícia e ladrão. Mas a verdade é que é um problema de donos do poder e obstáculos. O Jaime era um obstáculo. Eu te pergunto, se fosse com você, se você descobrisse algo que pudesse derrubar os poderosos da sua cidade, quem estaria segurando a segunda chave do seu armário? Quem estaria monitorando o seu trajeto quando as câmeras casualmente parassem de funcionar? A conta não fecha e nunca vai fechar enquanto a gente aceitar a versão oficial como a verdade absoluta. O sistema não dorme. Ele apenas finge que está descansando enquanto prepara a próxima zona de sombra. Comenta aqui embaixo. O sistema não dorme. Se você também sentiu que essa história ainda tem páginas arrancadas que a gente precisa encontrar. Porque no final das contas, o silêncio da lagoa é o grito de um homem que ainda espera por